um cadáver no plenário do STF. Morreu nessa, isso foi escrito por Walter Lúcio Bessa Campelo. Né? Morreu nessa segunda-feira no Distrito Federal, mais precisamente no Complexo Penitenciário da Papuda, enquanto tomava banho de sol, o senhor Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, de 46 anos, baiano, casado, pai de 2 filhas, comerciante em Brasília, que estava entre as centenas de pessoas consideradas pelo STF como autores de uma fantasiosa tentativa de golpe de Estado, sem armas, sem apoio militar de qualquer espécie, sem líderes, sem partidos, sem organização, sem sequer uma palavra de ordem. Eram patriotas, a maioria idosos e mulheres, inebriados de um sentimento de defesa do Brasil. Atraídos e consentidos na esplanada dos ministérios, algumas dezenas adentraram as instalações dos 3 poderes e lá praticaram uma série de vandalismos inaceitáveis, diga-se, sob o olhar complacente de quem deveria impedi-los. Um erro que lhes custou a liberdade em um processo kafkiano que pôs por terra o Estado de Direito e, ao mesmo tempo, entregou à esquerda uma joia narrativa explorada à exaustão. As palavras bolsonarista, golpista, terrorista saíam das bocas petistas como lavas de vulcão pronunciadas cinicamente nas televisões, nos discursos e até nos solenes pronunciamentos de autoridades togadas. O processo kafkiano iniciou com o crime de perfídia, teve continuidade com a criação de um gulag provisório e firmou-se com a prisão de mais de 1 milhar na Papuda. Daí em diante, sem individualização de conduta delitiva, vieram as prisões embaciadas, as liberações com tornozeleiras em lotes e, por último, condenações prontas de véspera. Advogados que se sujeitaram ao teatro sabiam que nada que dissesse mudaria uma vírgula no julgamento ou na sentença. Clériston ficou na Papuda, não foi beneficiado com a tornozeleira que muitas idosas escondem quando vão à missa, envergonha e impede a volta de centenas de trabalhadores à vida normal. Apesar de relativamente jovem, Clériston era doente e inspirava cuidados. Seu quadro clínico, como atesta o relatório médico abaixo, de 27 de fevereiro, incluía risco de morte. Definitivamente, ele não poderia estar ali. Pense num criminoso horrendo e saiba que naquelas condições ele não poderia estar ali. Marcola, Fernandinho Beiramar, o maníaco do parque, vá pensando. Sabe a dama do tráfico? Frequenta ministérios. Não, sob vigilância da lei, ninguém sob tutela do Estado pode permanecer sob risco de morte sem o tratamento e a proteção adequada. Aliás, sabe-se lá por que razões no Brasil grandes corruptos e traficantes de alta plumagem, especialmente, são liberados num piscar de olhos. Mas Clériston, o fantasioso bolsonarista, terrorista, golpista, sem sequer ter sido condenado, sob risco de morte atestado em laudo médico, lá ficou, para sempre. Seus netos não o conhecerão, suas filhas jovens ainda e sua companheira padecerão eternamente da ausência de um homem que por alguns dias se permitiu ser patriota. O andar de cima do judiciário não foi informado? Foi sim, e com tempo, bastante tempo. O laudo acima foi acatado 6 meses depois pelo subprocurador-geral Carlos Frederico, em 1º de setembro, ou seja, há 80 dias. 80 dias foi o tempo que o juiz do caso e sua imensa assessoria tiveram para saber que, já que, do acordo do subprocurador, aquele réu não poderia estar naquele lugar sob risco de morte. Então é o seguinte, Clériston foi preso, virou réu sem saber o que fez para tal, entrou para se proteger das bombas, é diagnosticado com doença que pode levá-lo à morte naquelas condições, o laudo passa 6 meses para receber de acordo com o Ministério Público Federal e 80 dias depois o juiz supremo não viu ou se viu não despachou. Resultado, morte. Onde o leitor acha que morreu de infarto fulminante o Clériston? Sim, fisicamente ele morreu na Papuda,
mas simbolicamente ele morreu no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Há ali hoje um cadáver despido do devido processo legal, pronto para ser enterrado com a justiça brasileira. Temos hoje no Brasil, para envergonhar qualquer vivente que tenha alguma vergonha na cara, a morte de um preso político, um homem assassinado pelo sistema absurdo que comanda nossas liberdades, que diz do nosso ir e vir, que instaura processos de ofício em instância alheia e incorrigível, que salta de seu quadro constitucional para fazer política e disso se orgulha, que decretamente tem lado. Quando a justiça tem lado, amigo, significa que um dos pratos da balança já tem um peso enorme e você está ferrado. Pense nisso. Walter Lúcio Bessa Campelo escreve a sexta-feira no site Acre 24 Horas, eventualmente no seu blog, no site Liberais e Conservadores do Percival Pugina. Enfim. Eu gostei muito desse texto, um texto brilhante, e depois descreve a realidade, né? Ele descreve a realidade cruel que nós estamos vivendo, uma perseguição insana, ilegal, imoral, tudo o que você quiser, e que mata uma pessoa. E eu vou lhe dizer mais uma coisa. Houve alguém que disse aí que não há homens nesse país, né? O Brasil está sem homens. E eu concordo inteiramente, porque isso é tão revoltante o que aconteceu, é tão cruel o que aconteceu. Depois o seguinte, você não nega o auxílio à saúde de uma pessoa a ninguém. Outro dia eu li a história do Cavaleiro de Bayard, né? Quando ele estava ferido, que ele foi altamente ferido numa batalha, o inimigo veio se propor a levá-lo para o castelo dele para tratá-lo. Agora, essa pessoa estava com problemas gravíssimos, com diabetes, com insuficiência cardíaca, com problemas de hipertensão, etc., que todo mundo sabia. Ele tinha laudos, ele ia continuamente à enfermaria, era atendido. Não, como diz aí, ele estava despido da justiça. Ele estava sem proteção nenhuma do sistema legal. Pelo contrário, tudo foi arbítrio, e esse arbítrio terminou na morte. E o silêncio canalha, desculpe, do jornalismo a soldo é impressionante. Onde é que está o senhor, por exemplo, o senhor Lira e o senhor Pacheco, que gostam tanto de falar de democracia e que não podemos permitir que se ofenda a democracia? É isso que eles chamam, é morrer uma pessoa inocente assim, brutalmente, que eles chamam de democracia? Ou esses brasileiros são diferentes dos outros? Então, achei esse artigo muito bom, e ele diz uma grande verdade. Há um cadáver na sala do Supremo. Perfeito, Sr. Sepúlveda. Bom, enfim, já há alguma manifestação a respeito disso, né? Deixa eu pegar aqui enfim, o Nicolas Ferreira, por exemplo, já fala que o Alexandre de Moraes deve ser deposto de sua cadeira. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, vejam vocês. Nicolas, sobre Alexandre de Moraes, deve ser deposto de sua cadeira. O parlamentar pediu justiça por Clériston da Cunha e disse que o ministro do Supremo causa desequilíbrio no país. É verdade. É verdade. É a única solução. Não venham com conversa, desculpa a interrupção, mas não venham com conversa fiada. Porque vamos voltar uma PEC, porque não sei o quê. Isso é tudo enrolação. Porque eles estão votando agora a PEC e o Sr. Lira já está dizendo que vai travar a PEC, que ele não vai levar adiante a votação da PEC.
Só há uma solução, é esse sujeito ser colocado fora, não há outra solução.